Mais uma vez o trabalho do Book Haul acumulou. Mais uma vez a gente vai dividir o Book Haul em duas partes. O Book Haul é esse cachorro sempre correndo atrás do próprio rabo. Book Haul do mês de agosto e setembro, parte 1. Vou fazer a parte 2 falando dos restos dos livros, que agora misturou todos de agosto com setembro. Então resolvi juntar tudo no bimestre, tá bom? Mas assim, também do último Book Haul ficaram alguns livros aqui que a gente ficou de falar, que eu vou falar agora. E aí a gente fala depois dos outros livros. Hoje eu tô sem saco de ficar separando. Hoje vai ser no freestyle, são quase meia-noite. Tô fazendo isso aqui na força do amor por vocês. Eu acho que o mínimo que vocês poderiam fazer é dar um like. O máximo que vocês poderiam fazer é ajudar a gente lá no Catarse. Isso aí seria incrível, galera, porque a gente faz essa parada 11 da noite, assim, ó, com os olhinhos. Eu tô fazendo 3 turnos agora, galera. É trabalho e estudo, assim, eu tô tipo, ó, mas eu tô fazendo pra vocês. Porque eu gosto muito de fazer isso aqui, cara. Porque essa parada é minha cachaça. E eu gosto muito de vocês também. Já falei isso, né? Então vamos lá, cara. Recebi, olha só, cara, uma editora nova no pedaço mandou livros pra gente, que é a editora Seiva. A Seiva mandou esses 2 livros aqui. A Seiva, pô, um novo projeto aí, encabeçado pelo meu querido amigo Daniel Lameira, esse cara, pô, brilhante, maravilhoso, cara que, né, enfim, comandou a Antofágica desde do Marco Zero, né, que fez coisas incríveis na Aleph, pô, tantas outras editoras, que é um cara que falou com todo mundo. Assim, ó, faça um favor pra você mesmo, tá? Não arruma briga com o Daniel Lameira, não, que o errado vai ser você, muito provavelmente. Mas olha só. Então a editora Seiva mandou pra gente aqui 2 livros. A Anatomia da História, que são 22 passos para dominar a arte de criar histórias. Bacana, né? Que é do John Truby. E é isso mesmo que você está lendo, 22 passos. A Bíblia dos Roteiristas. A Anatomia da História é um guia passo a passo para construir a melhor história possível, seja um roteiro de filme, ou uma série de TV, um conto ou romance. Usando como exemplo o blockbuster do cinema que passam por O Poderoso Chefão, Casablanca, O Silêncio dos Inocentes e clássicos da literatura como Hamlet, O Grande Gatsby e O Senhor dos Anéis, entre muitos outros, Truby decifra elementos que formam uma grande história e entrega as ferramentas para que você crie a sua. Ao dominar os conceitos de premissa, enredo, cena, personagem e argumento moral, você entenderá como desenvolver uma história que prenda leitores e espectadores do início ao fim. Além disso, Truby revela quais são os 7 passos-chave da estrutura de uma história que definem o código dramático sobre a superfície narrativa. Um livro de referência essencial para todos os escritores, roteiristas e criadores de história. Pô, quem é que não vai querer ler isso, né, cara? Quem é que não acha que precisa de um empurrãozinho aí para melhorar nas suas histórias, né? Acho que é só o risco é de você ficar achando que literatura é storytelling, né? Também não é por aí, né? Mas em todo caso, sempre bom dar uma ajudada. Principalmente se você quiser escrever, pô, sei lá, literatura de gênero, best-seller, coisas assim. Sacou? Eu vou escrever aí, cara. Acho que eu vou começar a escrever literatura de gênero, Murilo. O que você acha, cara? Eu vou escrever. É isso aí, bicho. É isso aí. Não dá mais pra. Ao homem branco heterossexual só restou a literatura de gênero. Vamos a ela. Né? Porque senão é aquela coisa. Oh, desculpa, eu sou homem. Vou escrever livro de espião agora. Vai ser assim. Então tá aqui, cara. Anatomia da História, 22 passos para dominar a arte de criar histórias, do John Truby. Tá? E mandaram também Arte e Medo, do David Bayles e Ted Orland. Observações sobre os desafios e recompensas de fazer arte. O clássico underground que se tornou os principais livros sobre arte e o ato de criar. Tá? É um livro pequenininho. Né? Essa é uma obra sobre a dificuldade de fazer arte, nos entendemos como criadores, escrita por artistas para artistas. Uma conversa que busca desenvolver a consciência e as ferramentas necessárias para nos relacionarmos com o mundo e com a nossa própria obra. É um manifesto que defende a ideia de que a arte está no alcance de todos. Contudo, para perseverar, é essencial refletir sobre o ato de enfrentar a tela, o teclado, a folha em branco, a câmera ou a plateia, descobrindo nosso caminho interior para criar a obra que precisamos fazer, e assim superar os medos que afligem a maioria dos artistas e evitar o destino mais comum entre eles, deixar de criar. Tá? Esse aqui é o da Seiva. Você precisa enfrentar a câmera quando você vai criar sua arte, Murilo? É sempre um problema, né, cara? Isso é realmente... YouTube é arte, cara. Tô fazendo. Você falou que não? O Murilo falou que não, cara. Então tá bom. Então que bom, porque daí eu não preciso enfrentar a câmera. Eu só olho pra câmera e falo, câmera. Então, pô, obrigado aí pra galera da Seiva que mandou esses livros. Vamos trazer eles aqui no canal, eu acho que em breve.
Mas sempre digam aí o que vocês acham mais interessante do Book Haul, a gente, enfim, dá uma olhada também. Recebemos aqui também de uma editora, também não sei se é nova, mas nunca tinha mandado nada pra gente, que é a editora Lume, cara. A editora Lume mandou 2 livros assim, porra, meu irmão, maravilhosos, cara. Então assim, primeiro, um abraço pra galera da editora Lume, obrigado aí por ter mandado os livros. Mandaram, olha só, Herói da Nossa Época, do Lermontov. Bicho, esse livro aqui tava difícil de achar, hein? Tava difícil de achar. Esse aqui é um clássico absoluto. Tá? Talvez o livro, acho que é o livro mais importante de Lermontov, se eu não me engano. Não sei se ele tem outro assim, de mais expressão. Mas tá aqui. Os 2 têm tradução do Oleg Almeida, né, que é o tradutor lá da Martin Claret, o cara traduz do russo. Acho que ele é belorrusso, alguma coisa assim, não é? Não sei direito. Será que tem aqui do tradutor? Nascido em 71 na Bielorrússia, radicado no Brasil desde 2005. Oleg Almeida. Perfeito. Mandaram também As Últimas Palavras do Diário de uma Mulher, do Valery Brusov. Esse livro aqui eu não conheço. Esse aqui me foge, aí não estava ligado no Brusov. Mas é um escritor do final do século XIX, começo do século XX. E ele é um dos principais, mais originais expoentes do simbolismo russo. Olha só, cara, o simbolismo russo. Tá ok. Então temos aqui, cara, 2 romances russos interessantíssimos pra gente descobrir, graças à editora Lume, graças ao Oleg de Almeida, mas principalmente Herói da Nossa Época, do Lermontov, tá aqui na minha mão. Tô pegando na mão esse livro, galera, que sonho. Tão massa demais, cara. Obrigado pra galera da editora Lume também que mandou estes aqui, tá bom? E recebi também da editora Biblioteca Azul 2 livros, olha só. Recebi Amarelo Cromo, nada mais, nada menos do que o primeiro romance do Huxley. Nem sabia que existia esse livro também. Conheci o Huxley mais, né? Aqui a coleçãozinha do Huxley eles mandaram junto. Tem vários livrinhos aqui. Já resenhamos aqui no canal que a gente resenhou. Macaco Essência, o Contraponto, Esporte da Percepção. Só, né? O Gênio e a Deusa ficou faltando também. Admirável Mundo Novo. Não fizemos, né? Mas tá aí, né, cara? Enfim. Será que o YouTube precisa de outra resenha do Admirável Mundo Novo, cara? Será que você fazer uma resenha do Admirável Mundo Novo no YouTube é o equivalente a você tocar Starway to Heaven na guitarra? O pessoal fala assim, para. Mas quem sabe? Digo aí. Tá, então mandaram aqui Amarelo Cromo, tá? Denis é um jovem poeta cheio de incerteza sobre a vida. Tímido, ele sofre com alguns arroubos de emoção e toma atitudes nem sempre razoáveis. Ao chegar em Crome, no interior da Inglaterra, para passar suas férias na mansão da senhora e senhora Wimbush, encontra-se com uma realidade à parte, em que pessoas ricas, escritores, pintores e socialites vivem mergulhados no ócio e em uma decadência sutil. Entre mapas astrais de cavalos, discussões existencialistas, flertes e um vai-vem constante e desinteressado de personagens, Denis se mistura à excêntrica fauna do lugar e tenta se encaixar e se descobrir como homem e como poeta. Logo, porém, ele se dá conta de que aquelas pessoas, à primeira vista tão cultas e interessantes, possuem mentes tão caóticas como a dele. Enfim, né? Óbvio, aqui a gente tem mais uma exploração do Huxley a respeito do decadentismo inglês aí, né? Assim como a gente viu um pouco lá no Contraponto também. Então, Amarelo Cromo, mais um aí pra coleção do Huxley. Que lindinha a coleção do Huxley. E mandaram pra gente também, olha só, cara, o único romance de Alice Munro, Vidas de Meninas e Mulheres. Tá? Aqui a Alice Munro também mandaram a coleçãozinha dela. Não fizemos resenha de nenhum desses livros, mas tem aqui O Progresso do Amor, tem um aqui que não dá pra ler, tem Fugitiva, tem A Vista de Castle Rock, tem As Luzes de Júpiter, tem Os Falsos Segredos, tem Amiga da Juventude e este Vida de Meninas e Mulheres, tá? Então mandaram aqui a coleção, bonita coleção da Alice Munro também. Alice Munro que nos deixou recentemente, faleceu em maio deste ano, né, com 92 anos. Depois que ela faleceu, rolou aquela birimba com a filha dela lá, que falou que a menina foi abusada e a mãe foi conivente, umas paradas assim. Tempos terríveis aí, cara, pra Alice Munro. Por sorte ela tá morta, então ela não tem mais que se preocupar com isso, não tem que se preocupar com mais nada na verdade. Que essa é uma das coisas que não falam sobre morrer pra você, gente. Vocês não precisam mais se preocupar com nada. Não tem mais boleto quando você morre, tá? Então, assim, não tem gente querendo te cancelar no Twitter, né? Não tem nada do tipo. Setembro Amarelo. Não fez muito sentido isso, né? Tá bom. Bel Jordan passou sua infância na fazenda de raposas de seu pai. Cara, ter uma fazenda de raposa é uma moral inacreditável, né, cara? Uma fazenda, o que você faz? Eu tenho uma fazenda de raposa. E você? Eu trabalho no Nubank.
fazenda de raposa, cara, nos arredores de um vilarejo perdido no mapa, onde suas companhias mais frequentes eram um excêntrico solteirão, amigo de longa data da família. Ah, cara, não consigo mais ler, cara, agora eu vou ficar pensando na porra da fazenda de raposa, cara. Cara, Google, o que é uma fazenda de raposa, cara? Tem no Google, cara. Só diz de uma fazenda chamada Fazenda Raposa. Puta merda, vou ter que ler esse livro agora pra descobrir como é que funciona uma fazenda de raposa, cara. Você tem que ordenhar as raposas toda manhã. Já comeu mussarela de raposa? Del Jordan passou sua infância na fazenda de raposas de seu pai. Cara, tá escrito aqui, fazenda de raposa, bicho. Eu não posso fazer nada. É o que tá escrito aqui. Dos arredores de um vilarejo perdido no mapa. Como assim num vilarejo perdido no mapa? Cara, a atração de qualquer lugar a 100 km de distância é uma fazenda de raposa, cara. Você não pode fazer uma fazenda de raposa escondida no meio do nada, cara. Se você fizer a fazenda de raposa, bicho, vai desembarcar ônibus de excursão pra ver a sua fazenda de raposa. Não é possível. Você não pagaria R$400 pra fazer um bate-volta pra outro estado pra visitar uma fazenda de raposa, passar o dia lá com as raposas? Brincando com a raposa? Eu não queria ficar brincando com um monte de raposa. Imagina, tipo, 15 raposas descendo um barranco aí, pulando em cima de você, cara. Tá meio inverossímil essa história aqui, tá, Lince Moore? Primeiro que eu já nem sei se existe esse negócio de fazenda de raposa. Segundo que não tem como fazer uma fazenda de raposa num lugar esquecido, tá? Enfim. Se fosse assim, tipo assim, Del Jordan passou a sua infância acompanhando o pai que trabalhava no Nubank, mais fácil de acreditar. Agora isso aqui, cara. Vou começar a ler a orelha de novo aqui que passou o trem. A gente teve que parar o vídeo. Mas aí nesse meio tempo eu perguntei pro chat GPT o que é uma fazenda de raposa e ele falou que é isso mesmo. Você cria raposa para fazer pele de raposa, casaco de pele de raposa. Tá? O que é um design muito humano. E por humano eu quero dizer terrível, porque o humano é terrível. Del Jordan passou sua infância na fazenda de raposas de seu pai, né? Esse homem terrível que arrancava a pele de raposa. Agora já tirou toda a mítica da fazenda de raposa pra mim. Agora eu já não tô mais imaginando o ônibus descendo com turistas e tal. Agora eu imagino que tem que ser um lugar meio escondido mesmo. Porque se a gente descobrir aonde que você tá pelando essas raposas, meu irmão, a gente vai até aí e vai acabar com sua raça. E eu vou fazer minha própria fazenda de raposa com mussarela de raposa. Vou ordenhar as raposas todo dia, sacou? Vou fazer manteiga de raposa. Vou fazer queijo de raposa. Eventualmente eu vou fazer umas carnes de corte de raposa. Por que não? Uma ou outra só. Quando eu receber visita, quando vocês vierem me visitar na minha fazenda de raposa. Aí vocês vão comer um espetinho de raposa comigo. Não vão fazer satisfeito, né? Em todo caso, por suas companhias mais frequentes eram um excêntrico solteirão, amigo de longa data da família e seu rude irmão mais novo. À medida que cresce, ela começa a passar cada vez mais tempo na pequena cidade, onde é cercada por diferentes mulheres que marcarão para sempre sua vida. Entre elas estão sua mãe, uma vendedora de enciclopédias cuja opinião forte e ideias agnósticas chocam os vizinhos, a voluptuosa Fanny Doherty, que aluga um quarto na casa da sua mãe, e Del, sua melhor amiga, Naomi, com quem a menina compartilha seus segredos e angústias adolescentes. Del divide com essas mulheres as descobertas, dores e dádivas do amadurecimento de seus primeiros encontros com o sexo, o nascimento e a morte. A partir desses elementos, Alice Moore narra de forma magistral o lado belo e sombrio de se tornar mulher. Onde você perdeu sua virgindade, Alice Moore? Perdi numa fazenda de raposas. Vamos lá. Recebi da Antofágica o retrato de Dorian Gray, do Oscar Wilde. Tem tradução do Samir Machado de Machado, artes de Marcelo Tolentino, apresentação de Vitor Martins, pós-fácil de Manuel Carlos Ávios, Natália Borges Polesso e Samuel Gomes. Retrato de Dorian Gray, vocês sabem, né? Oscar Wilde, vocês conhecem esse livro aqui, porque vocês viram muito seriado de Menina Má, e vocês sabem que todos os seriados de Menina Má são derivações aí do pensamento de Oscar Wilde. Então vocês viram, sei lá, como é que é o nome desse seriado de Menina Má? Gossip Girl, Revenge, essas coisas todas. Isso aqui tudo vem daqui, cara. Né? Só que eram caras aqui, mas você tem que imaginar que são moças, mas o veneno é o mesmo, sacou? Enfim, pra quem nunca leu o Retrato de Dorian Gray, é aquela história do que o cara tem um quadro na casa dele que fica envelhecendo por ele, né? O cara terceirizou a velhice pra um quadro, que é uma coisa que todo mundo faria se pudesse, só que aí tem o contraponto que ele não consegue olhar pro próprio quadro, né? Porque é muito terrível. Se olhar pro quadro ali, você vê você mesmo todo fudido, e você ali garotão, e aí isso mexe muito com seus brilhos, porque quanto mais bonito você é, mais vaidade você tem, e quanto mais vaidade você tem, mais inseguro você fica. E aí você começa a meter ácido hialurônico na cara, porque você tá ficando feio, né? Você tá só ficando feio, cara. Eu
Eu nasci na feiura. Tipo o Bane do Batman, né? Você só adotou a feiura. Eu nasci na feiura. Então tá aqui o retrato de Dorian Gray, da Antofágica. Obrigado aí pra Antofágica que mandou esse livro. Pô, livraço inclusive, né? Recebemos aqui do Romain Gary, Émile Ajar, que é o pseudônimo, né? Aqui, Angústia do Rei Salomão, pela Todavia. Esse cara aqui, ele nasceu na Lituânia, nasceu em Vilna. Acho estranho chamar Vilnius de Vilna, mas é como chamam aqui no Brasil, né? Já estive em Vilnius, sabia? Você foi pra lá também? Eu estive em Vilnius. Tem uma estátua do Frank Zappa em Vilnius, uma cabeça só, na verdade. Eu visitei a cabecinha do Frank Zappa em Vilnius, foi divertido. E a Lituânia é o país do basquete, não é o país do futebol igual a todos os outros. Achei muito legal isso. Em todo caso, o cara morreu em Paris, então ele escreve em francês, o que é muito mais compreensível. Você acha que você está lendo um autor lituano, assim, mas não, o cara provavelmente, né, escreve em francês, porque, pô, meu irmão, para você achar um tradutor do lituano aqui no Brasil, você deve ter que dar uma camelada. E muito embora eu sei que aqui me parece que é uma das maiores colônias lituanas fora da Europa, acho que é aqui, inclusive no Brasil, então acho que tem sim. Mas o título original é L'Angoisse du Roi Salomon. Vamos lá. Narrado pelo peculiar motorista parisiense João, né? O João. Essa é a história de uma amizade improvável surgida a partir de uma corrida de táxi e da generosidade do misterioso Salomão Rubinstein, um rico senhor de idade que mantém a instituição SOS Voluntários, cuja atividade principal é atender ligações de almas solitárias, sobretudo pessoas idosas, e fazer companhia a elas pessoalmente ou por telefone. João, que até então dividia seu tempo entre corridas de táxi, bicos de faz-tudo e visitas à biblioteca, recebe uma proposta insólita de seu novo amigo. Em troca de quitar um gordo empréstimo bancário tomado por João e 2 motoristas para a compra de um carro, Salomão pede ao taxista que passe a visitar, em nome da associação, quem possa estar solitário precisando conversar. A princípio relutante com a ideia, mas precisando muito de dinheiro, João aceita a nova função e logo é enviado pelo chefe à casa Cora Lamenère, uma antiga cantora que fez sucesso antes da guerra, mas acabou no esquecimento. A história da idosa o encanta e ele desenvolve uma relação de carinho pela artista, que aos poucos deixa de entrever mais sobre o passado dela e de Salomão. Judeu polonês apaixonado por Corrá, Salomão ficou na França escondido num porão para permanecer perto da amada durante a guerra. Mas os encontros fizeram com que, passado o período sombrio do conflito, os dois se afastassem, deixando em suspenso sua história de amor. Ao saber disso, João se esforça como nunca para reconstruir os laços entre os orgulhosos Salomão e Corrá. Tá? Então tá bom. O cara traduz Salomão, porque não é Salomão em francês, mas não traduziu João. Podia ter traduzido João, né? É Salomão e João. Escolhas da tradução, né? Essa aqui é a tradução da Júlia Rosa Simões. Maravilha. Então tá aqui a historinha, parece uma historinha bonitinha, daquelas que você lê e fala assim, tô lendo um livro tão bonitinho, né? Desses que vira filme francês depois, sabe? Tipo aquele do... Como é que é o nome do cara tetraplégico? Que tem que ser ajudado pelo enfermeiro engraçadão. Dos Intocáveis? É. Tipo isso aí, né? Parece uma parada dessa aí. Ah, pô, é um cara aí que tem que ficar lidando com velhinho, com gente frágil e etc. E aí descobre a beleza disso, enfim, né? É tudo parte do projeto aí, cara, do envelhecimento populacional da Europa aí, cara. Os caras estão criando histórias em que você ficar convivendo com velhinhos, assim, foi uma parada super legal, super bonita e tal, né? Não é que nem o velhinho vai ficar falando assim, vai, instala o WhatsApp aqui pra mim, né? Pra eu mandar aqui minhas figurinhas aqui do Sérgio Moro para as minhas amigas do baralho, né? Não, é super bonitinho, né? Fica falando assim, né? Aí fala assim, aí você vai falar lá com o velhinho, fala assim, não tem nada contra a pessoa de cor. As coisas assim, né? Aí vai, e lá vem, né, cara? Lá vem as paradas. Nessa história aqui, que é uma história de ficção e tudo mais, pô, as pessoas não falam assim. O pior eu acho que é no Rio de Janeiro, né, cara? Que no Rio de Janeiro os caras, os velhos do Rio de Janeiro, eles gostam de estabelecer a data em que o Rio de Janeiro acabou, assim. Rio de Janeiro acabou em 72. Rio de Janeiro acabou em 58. Esse tipo de coisa. Recebemos aqui, cara, do selo Manjuba, da Mundarel, o Oração da Maria Moreno. Cara,
Já resenhamos um livro do Selo Manjuba, isso aqui parece interessantíssimo também. Vejam só o que diz ele. Vocês não nos matam, nós é que escolhemos morrer, teria dito Vic Walsh ao final de um cerco realizado pelos militares em 76 na Argentina, ao completar 26 anos. Seu pai, Rodolfo Walsh, também militante dos Montoneiros, era uma figura de destaque do jornalismo investigativo por obras como Operação Massacre, que inclusive resenhei no blog, se eu não me engano, e também aquele Variações em Vermelho, que saiu pela 34, também resenhei lá. E dedicou 2 cartas a filhas. A partir delas, Maria Moreno investiga o que os textos expressam, suas lacunas, o valor do testemunho, e então tece uma rede de histórias que se desdobram em diversas frentes, reunindo ensaio literário, investigação jornalística, relato histórico e autobiográfico e uma espécie de registro antropológico e político, que recorta e recompõe diversas camadas de sentido desses anos sombrios da história argentina. A tradução do Sérgio Molina está aqui, então, né, que é esse selo de não ficção ou de ficção romanceada, né, não ficção romanceada da Mundarel, tá? Temos aqui, massa demais. Então, muitíssimo obrigado aí pra galera da Manjuba que mandou esses livros. E por último, mas não menos importante, vamos falar aqui dos livros que eu recebi da editora 34, que mandou pra gente 5 livros nesse último bimestre. Eu vou começar falando assim do que eu considero o mais importante deles, que olha só, cara. Contos de Sebastopol do Tolstói foi lançado na coleção Leste. Tradução do nosso camarada Lucas Simone, o Vareg, e textos de Orlando Figes. Aí já fudeu 34. Porra, 34! E Lev Tolstói. Mas tá bom. Vai que esse texto do Orlando Figes é maneiro. Vai que. Mas tudo bem. O importante é que é Tolstói, traduzido direto do russo pelo Lucas Simone. Massa pra caralho. Sebastopol, né, foi aonde o Conde foi lutar na guerra, né? Lutar na guerra. Não lutou nada, né? Ficou ali na vida boa do cacete. Porque era conde, né? Porque rico é assim. Mas tudo bem. Mas tem aqui os contos de Sebastopol. Em 51, com apenas 22 anos de idade, Lev Nikolaevich Tolstói alistou-se no exército imperial russo. Deixava para trás uma vida de luxo, farras e jogatina nas capitais e ingressava nas fileiras armadas em busca de sobriedade e disciplina militar, cheio de expectativas. Após servir 2 anos no Cáucaso, o jovem oficial... porque você entra no serviço militar cheio de expectativa mesmo, porque você vê aquelas propagandas, né? Jovem, você que vai fazer 18 anos ali no exército. Aí aparece um monte de gente armada até os dentes, fazendo umas paradas incríveis, pulando de helicóptero. Você fala assim, nossa, cara, vou fazer isso. Aí você vai lá pintar coqueiro, né, idiota? Acabou a tua expectativa, porque na verdade, caso vocês não saibam, o serviço militar é obrigatório no Brasil, vocês que são meninas e agora vão precisar fazer isso aí, né? Porque agora parece que tem um negócio, né? O serviço militar obrigatório no Brasil não é o caminho para você virar soldado, você seguir carreira no exército. Isso aí você tem que fazer lá a mão, né? Você tem que fazer a mesma escolha que o Bolsonaro fez, correndo o risco de ficar igual o Bolsonaro. Se você vai para o serviço militar obrigatório, o que você vai fazer é trabalho de peão dentro do exército, que eles não podem ficar contratando civil, porque civil não recebe ordem de militar, então eles têm que botar militar lá dentro para fazer essas coisas. Então você vai ter que ficar lá esfregando o chão, não sei o que, vai ter que fazer muito abdominal, vai ter que tomar banho e pegar o sabonete na frente de um monte de gente, vai ter que fazer essas coisas aí, sacou? Você vai atirar? Cara, um pouquinho, né? Assim, não muito, né? A pular de helicóptero, esqueça, cara. Fazer rapel em cachoeira, não, isso aí você não vai fazer, sacou? Você vai ficar com um uniformezinho de educação física o dia inteiro, vai correr pra lá e pra cá, vai aprender a cantar umas musiquinhas escrotas pra cacete, vai ficar, dependendo de onde você for, você vai ter que lidar com os suprimentos do exército, você vai ter que bater continência pra todo mundo, e depois de um ano você sai de lá, né? Sendo zoado, né? Enfim, né? Porque você entra lá, é a ética da humilhação e tal, né? Então, é isso que você vai fazer no exército. Então, jova, que você que faz 18 anos, aliste no exército e vire peã de milico. Chique, né? Então o cara entrou lá cheio de expectativa porque viu a propaganda do exército. Após servir 2 anos no Cáucaso, o jovem oficial pediu transferência para a frente de combate na Guerra da Crimeia, sendo enviado por fim à cidade portuária de Sebastopol, na qual as tropas russas se encontravam cercadas por forças inglesas e francesas que tinham entrado no conflito do lado do Império Otomano. Enquanto as potências europeias contavam com jornalistas que acompanhavam a guerra in situ, a Rússia de Nicolau I vivia sob forte censura ao longo dos 11 meses que durou o cerco a Sebastopol. Um dos poucos textos a tratarem do conflito, um dos mais importantes da história militar russa, são esses
Contos de Sebastopol, publicados na revista O Contemporâneo de forma anônima, no decorrer do conflito, em meio a testemunhos orais e trechos de correspondência. Esses 3 relatos escondem, sob a camada da ficção, um rico conjunto de reflexões sobre o tema da guerra e já delineiam o pendor antibélico do grande romancista. Tá? Então aqui temos estes contos de Sebastopol, uma grande contribuição para a coleção Lesch. Fiquei muito feliz que esse livro foi publicado aqui, deu conferiu aí uma legitimidade ainda maior para a coleção Lesch, né? Porque esse livro aqui estava bem difícil de achar numa boa tradução e tudo mais, então que bom que está aqui agora ao alcance de nós. Também recebemos aqui, olha só, cara, do Auerbach, o Figura, Erich Auerbach. Esse aqui saiu pela coleção Espírito Crítico e é uma joint venture da editora 34 com a editora Duas Cidades, publicava lá as coisas do Auerbach, inclusive, e que segue esse projeto da 34 de publicar os escritos do Auerbach para tudo, né? Já publicaram, alguns, né? Sei lá, uns 5 talvez, não sei dizer. Será que tem aqui? Tem aqui o Dante, Poeta do Mundo Secular, tem o Figura, esse aqui agora. Tem o Ensaio de Literatura Ocidental, Filologia e Crítica, e a novela No Início do Renascimento. Tá? Então tem várias coisas. Bom, o Auerbach é um desses grandes críticos aí, literários, né? Enfim, todo mundo tem que ler em alguma hora da vida. Todo mundo não, né, cara? Todo mundo que, quer pensar aí na literatura, enfim. Se você só quer ser um leitor, porque, cara, tudo bem, vou te falar uma parada, velho. Tudo bem esse negócio de você ser leitor comum, sacou? Não tem nada de errado com isso não, cara. Não tem que começar a ficar noiado de ter que ler crítica literária para você ser um leitor maior. Tem que fazer curso na Casa das Rosas pra você aprender a ler Gabriel Garcia Marques. Meu irmão, só lê a parada, sacou? Fica na sua aí, cara. Vou pagar 5 parcelas de R$420 aí pra, 2 dias na Casa das Rosas lá, aprendendo, sei lá, qualquer coisa. Né? Vamos ler Roberto Bolanho. Cara, assim, você tem a capacidade de ler Roberto Bolanho, sacou? Enfim, só pra te dizer isso. Não entra muito nessas piras de que, eu preciso ser um leitor melhor. Eu acho que o grande leitor você constrói lendo bastante, né? E com carinho, e com atenção. O resto, se você quiser, depois você corre atrás. Mas assim, precisar mesmo, o que precisa, cara, quando você pega essas paradas na mão, sacou? Sabe o que é? Amor, cara. Você tem que ter amor. Porque se você não tiver amor, você não vai conseguir se conectar com nada. Nem com esses livros. É só isso que eu digo. Mas enfim, o Auerbach é muito importante. Quem quiser aí se interessar mais sobre essas paradas, leia ele, tá bom? Recebemos aqui também da joint venture da SOFI, da Sociedade Brasileira de Filosofia da Educação. Caralho, os caras podiam ter escolhido uma letra um pouquinho menor para escrever isso, mas beleza, junto com a editora 34. Jacques Rancière e Javier Bassas, As Palavras e os Danos, diálogo sobre a política da linguagem, tá? Isso aqui pelo menos é curtinho, daí vocês podem ficar ali vendo o que um está falando para o outro. Tem As Palavras e os Danos. Jacques Rancière discorre de forma clara e precisa sobre temas chaves de sua obra. Em diálogo com Javier Bassas, Rancière apresenta considerações sobre o ativismo, a transmissão, as relações entre arte e política e entre palavra e imagem que apontam o potencial emancipador das atividades que, ao exporem o dano, produzem a reconfiguração da experiência comum do sensível. Cabe destacar ainda o ineditismo da forma como Bassas leva Rancière a falar de seu próprio modo de escrita, revelando a profunda coerência de um filósofo que, unindo o pensamento à prática, não cessou de construir condições de igualdade com seus leitores. Então também um livro mais técnico aqui. Já resenhamos Rancière aqui no canal. O Lucas já fez uma resenha do livro dele, que também saiu pela 34, então e acho que ele citou em alguma lista sobre crítica ou alguma coisa assim. Mas tá aqui, beleza? Recebemos também da editora 34 3 poemas sobre o êxtase, do Léo Spitzer. Spitzer não é legal, é engraçado. Né? Léo Spitzer, que é um escritor austríaco do século XIX, tem aqui este livrinho traduzido pelo Samuel Titan Jr., com poemas traduzidos pelo Augusto de Campos, Carlito Azevedo e Haroldo de Campos. Intensa e impalpável, a experiência subjetiva do êxtase parece escapar às tentativas de exprimi-la com as palavras de todo dia. Talvez por isso mesmo o êxtase sensorial, amoroso ou místico tenham citado grandes poetas a se aventurarem nos confins da linguagem, como é o caso daqueles que Léo Spitzer reuniu em 3 poemas sobre o êxtase: John Donne, San Juan de la Cruz e Richard Wagner.
O que se pode então a inteligência analítica dizer diante da transfiguração fulgurante do mundo e da linguagem? Pouco, diriam muitos, ou muito, diria o grande crítico e filólogo austríaco, para quem não é pouca coisa estudar, como leitor discreto e agudo, o modo como se deu a transfiguração. Nesse ensaio brilhante, publicado originalmente em 49, Spitzer empenha-se em mostrar como poetas muito diversos entre si lançam mão dos recursos de sua língua e de sua tradição para dizer o indizível, para fazer de suas experiências íntimas uma realidade poética para o leitor, pois os textos estudados em 3 poemas sobre a êxtase não se situam em um além informe, fora da linguagem. Estão no coração dela, ressuscitando memórias e possibilidades latentes da língua vernácula e multiplicando a potência de formas poéticas. É isso aí, né? O que quer que ele tenha dito aqui. Porque são meia-noite agora e eu tô sem neurônio ativo, funcionando, fazendo hora extra. Meus neurônios não funcionam a partir de 7 horas da noite. Mas é isso aí, né, cara? Poesia é nóis. Né? E por fim, recebemos aqui esses 3 poetas moderníssimas da Mina Loy, Hope Mirrlees e Nancy Cunard. Reunindo conhecimento ímpar e rara dedicação, Álvaro A. Antunes, que foi prêmio APCA 2021 por sua tradução dos Cantos do Leopardi, resgata em 3 poetas moderníssimas as contribuições de escritoras de vanguarda que nas primeiras décadas do século XX dialogavam de perto com o que havia de mais inovador na poesia da língua inglesa e foram relegados com o correr do tempo à margem da margem. Com vidas tão experimentais quanto seus poemas, Mina Loy, Hope Mirrlees e Nancy Cunard são autores, respectivamente, de Canções para Johannes, Paris um Poema e Parallaxe, poemas longos que, em risco e ambição, são equiparáveis às produções de Ezra Pound e T.S. Eliot, particularmente The Wasteland, o poema-chave da época. Escritos em pleno turbilhão do modernismo e apresentados aqui em edição bilíngue com um imprescindível respeito à tipografia original, cada poema é acompanhado de um minucioso ensaio no qual o tradutor e organizador do volume contextualiza a vida e a obra dos autores, situando a paisagem literária do momento ao mesmo tempo em que destaca e comenta a radicalidade inerente a cada uma delas. Fruto de uma larga pesquisa com preciosos insights sobre a poesia de invenção no final do século XIX, a primeira década do XX, esse livro é referência fundamental para o conhecimento da literatura moderna em inglês e fonte de atualismo de reflexão para a poesia contemporânea, na medida em que algumas das suas principais linhas de força emergiram de apostas tão vigorosas quanto as dessas 3 poetas moderníssimas. Então a gente tem aqui 3 poemas longos, como vocês viram, juntados aqui em edições bilíngues, organizadas e com uma exegese aí do tradutor, inclusive. Tá? Então, cara, é um trabalho super bacana, né? Eu acho legal como a 34 traz esse tipo de coisa, né? Porque, assim, são poetas que talvez a gente, né, não conheça, não tenha contato, né? E por conta desse esforço do Álvaro, a gente tem aqui agora e pode ler, né? Pô, você viu? Ele falou que são poemas escritos assim, longos, tipo Wasteland, assim. Então, né? E a gente não conhece. Então, bom conhecer, né? Os poetas de língua inglesa. Maravilha, cara. Essa edição bilíngue tá bem bonita mesmo. Mais um lançamento da editora 34. Maravilha? E com isso concluímos a nossa primeira parte do Book Haul. A segunda parte em breve, talvez semana que vem, talvez depois, não sei ainda. Tá bom? Um abraço, galera, e tchau.